Bem-vindos de volta, pessoal, ao Estudos de Neutralidade. Meu nome é Pascal Lotaz e hoje estou novamente com Larry Johnson, o ex-analista da CIA. Larry, bem-vindo de volta. Ei, obrigado por procurar. Que isso não abusei de hospedagem da última vez. Não, você está fazendo um trabalho fantástico e as percepções que estamos obtendo de você são simplesmente excelentes. Então aqui no Japão é sexta-feira de manhã e aí na Flórida é quinta-feira à noite para você. Para você. Qual é a atualização? Conversamos da última vez exatamente há uma semana. O que você acha que aprendemos na guerra contra o Irã uma semana depois? Está escalando a um ponto fora de controle. Os ataques de ontem de Israel ao campo de gás no Irã, sobre o qual o Irã havia advertido: se vocês atacarem o nosso, nós atacaremos o de vocês. E depois o ataque à usina nuclear de Bushehr, que destruiu uma das unidades de energia, realmente fizeram a situação avançar. Eu prevejo totalmente que o Irã agora vai retaliar, provavelmente mirando em Dimona, em Israel. Isso está escalando, porque Israel está ficando cada vez mais desesperado. Eles realmente achavam que tinham pegado o Irã. Parece que o Mossad havia recrutado um alto funcionário iraniano que estava fornecendo informações-chave sobre a localização das principais figuras do governo iraniano. Ismail Qani teria sido acusado de ser um agente do Mossad e de ter, você sabe, ajudado os israelenses a identificar muitos de seus colegas. Ele foi detido. Não sei se cometeu suicídio ou foi executado, mas está fora de cena. Foi sua convicção, seu trabalho, que levou os israelenses a terem tanta confiança de que poderiam realmente decapitar o regime islâmico e construir um novo governo em torno de Qani. Isso não aconteceu. E o Irã agora é, você sabe, uma sociedade complexa. Não é uma sociedade de um homem só. Como resultado, basicamente todos os cargos no governo, as pessoas foram instruídas a escolher quem vai substituí-las até 7 níveis abaixo. Assim nada é interrompido. Alguém morre, alguém assume o cargo e tudo continua. Vá em frente. A resiliência do sistema já se provou, certo? Com todos os ataques de decapitação, incluindo o mais recente contra o chefe das forças de segurança, Ali Larijani, vemos que eles continuam firmes. Ainda assim, Hegseth, há apenas algumas horas, fez um discurso bombástico dizendo que tudo está indo conforme o plano. É fantástico, é incrível, estamos esmagando eles. A Turquia vai estar morta em um dia desde o início. O que você acha disso? É só ilusão do lado deles? Ou eles realmente estão planejando arrasar o Irã do mesmo jeito que arrasaram Gaza? É ilusão e falta de educação. Embora Hegseth tenha estudado em Princeton, que é uma escola muito prestigiada, uma das da Ivy League, ele obviamente pode ter passado mais tempo praticando esportes do que lendo livros. Sabe, eu escrevi um texto outro dia sobre a campanha de bombardeios dos Estados Unidos contra o Japão nos últimos 6 meses da Segunda Guerra Mundial, em 1945. É um lembrete das limitações de uma campanha de bombardeios. Essa campanha começou em março de 1945, com o bombardeio incendiário de Tóquio, que matou mais de 100 mil civis, e continuou quase sem parar pelos 6 meses seguintes: abril, maio, junho, julho e depois agosto. Agora, eu acho que não. Deixe-me perguntar. Quando você estava no ensino médio e aprendeu pela primeira vez sobre o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, seus professores disseram que, basicamente, foi a bomba lançada pelos Estados Unidos que trouxe o fim da Segunda Guerra Mundial com o Japão? Não. A questão é que as bombas atômicas sempre foram apresentadas como parte integrante de como a guerra terminou, ou do que aconteceu perto do fim da guerra. Mas a implicação sempre foi de que foram as bombas. Minha própria pesquisa, estou bastante convencido de que foi a entrada dos russos na guerra, que aconteceu no mesmo dia da segunda bomba atômica em Nagasaki, em 9 de agosto.
Isso, de fato, mudou o pensamento nos bunkers em Tóquio entre os militaristas, aqueles que queriam preservar o Japão. Porque sempre houve uma facção que queria sacrificar 100 milhões de mártires, certo? O Japão tinha apenas 60 milhões de pessoas na época, mas eles simplesmente acrescentaram 40 milhões da Coreia e disseram, vamos todos morrer. Mas foi isso, então, que mudou os cálculos no bunker e levou à rendição mais bem-sucedida, eu diria, do século XX. Sim. Bem, o ponto que estou levantando é que você está certo. Eu achava que a Rússia havia entrado em 8 de agosto, um dia antes de Nagasaki. Nos Estados Unidos, provavelmente era 8 de agosto, mas no Japão era dia 9. Pelo mesmo motivo que estou falando com você no dia 20 de março, enquanto aí ainda é dia 19. Fusos horários. Temos o mesmo problema. Então nos Estados Unidos, nós aprendemos, ou melhor, somos doutrinados, que sim foi ao lançar aquela bomba que tudo acabou. Então eles têm essa mentalidade de que tudo que precisamos fazer é, bombardear o Irã até a Idade da Pedra e eles vão se render. Mas a história mostra que isso nunca funciona. Mesmo no caso das armas atômicas, foi a entrada do Exército Vermelho Soviético que virou o jogo. E como você observou corretamente, o que está acontecendo aqui é que o Texas ainda acredita nesse mito de que apenas lançando bombas suficientes sobre o Irã, eles vão se render. E o número que eu tinha para a população do Japão em 1945 era de cerca de 71 milhões. Mas veja bem, quando você considera que o Irã hoje tem cerca de 91 ou 92 milhões de pessoas, então o Irã não é apenas maior, cerca de 4 vezes o tamanho geográfico do Japão, mas também tem 20 milhões de pessoas a mais do que o Japão. A ideia de que, e graças a Deus os Estados Unidos e Israel não chegaram nem perto de matar o número de centenas de milhares que foram mortos pelos americanos. Mas a outra parte triste disso é que os Estados Unidos têm uma tradição de matar civis com poder aéreo, porque é muito fácil, a 25 mil pés de altitude, soltar uma bomba e matar pessoas. Você não precisa ver o sangue, não precisa ver os membros mutilados, não precisa sentir o cheiro de carne queimada. Então é fácil de fazer. É como um videogame. Sim. Então quero dizer, de certo modo, é isso que tornaria a guerra ainda mais horrível para o Irã. Mas todas as evidências históricas indicam que isso não mudaria realmente o rumo do governo. Quero dizer, seria necessária uma mudança estratégica, certo? Algo que tornasse impossível para o Irã vencer. Mas estrategicamente, neste momento, eles têm a vantagem, porque os Estados Unidos também estão sendo duramente atingidos, não é? Bem, sim. Se nada mais, ao dano à reputação, porque a mitologia dos Estados Unidos como esse inimigo invencível está sendo explorada. Aqui está o Irã, que enfrentou não apenas os Estados Unidos, mas também Israel. E agora estamos entrando na terceira semana, na verdade, na quarta semana. Já estamos na terceira semana, ou estaremos daqui a um dia. Mas o que você acha daquele post de ontem, no Truth Social, de Donald Trump, em que ele disse que não vão mais permitir que Israel bombardeie os campos de petróleo do Irã, porque isso aconteceu ontem? E então, o Irã, de forma bastante previsível, retaliou novamente contra os campos de petróleo no Catar. O Catar já confirmou cerca de 5 bilhões de dólares em prejuízos, e a reconstrução deve levar de 2 a 5 anos. Então, mais do que o dano financeiro, é o tempo de recuperação que vai restringir o fluxo de petróleo. E Trump aparentemente disse, não, isso não era o que se pretendia que acontecesse. E pela primeira vez, deu um sinal de desescalada. E Israel realmente confirmou isso na noite passada, dizendo que está suspendendo os ataques aos campos de petróleo. Bem, o fato é que, segundo pessoas que eu conheço, os Estados Unidos foram totalmente informados.
Eles sabiam exatamente o que Israel ia fazer e não os impediram. Então, sabe, o Trump pode fingir que não sabia, usar isso como uma tática de negociação. Mas o fato é que foram os Estados Unidos que fizeram isso. Quero dizer, é mais um daqueles momentos, como os drones ucranianos voando até a casa de Vladimir Putin, e então Donald Trump dizendo, o quê? Não, isso não pode ser. Estou muito surpreso. É a tal da negação plausível, certo? Mas isso não muda o fato de que o Irã reage e simplesmente destrói a infraestrutura de petróleo. E isso, ao que parece, realmente assusta os Estados Unidos, não é? Bem, E essa ideia, novamente, que Trump tem promovido, de que o Irã está completamente derrotado, 100% derrotado, que nós acabamos com a força aérea deles. Bem, eles nunca tiveram muita força aérea para começar. Isso não era essencial para a estratégia defensiva deles. Dizem que acabamos com a marinha deles. De novo, a marinha do Irã não era, sabe, uma marinha de águas azuis. Eles nunca buscaram ser isso. Forças navais reais foram projetadas para projetar poder ao redor do globo, ou pelo menos costumavam ser. E agora estamos voltando a esse modelo, que já não é mais relevante no mundo moderno. Antigamente, quando um grupo de ataque com porta-aviões se aproximava da sua costa, era, meu Deus, o que vamos fazer? 20 anos atrás, você diria, meu Deus, vamos dar aos Estados Unidos o que eles querem? Não queremos correr o risco de ser atacados. Agora são os Estados Unidos dizendo, fiquem longe de nós. Estamos fora do alcance dos mísseis de cruzeiro e dos mísseis balísticos deles, etc. Então, quero dizer, houve uma mudança real e com os drones deles. Ei, uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Saiu uma notícia há uns 5 ou 6 dias, ou talvez já faça uma semana, de que houve um incêndio no Gerald Ford, o porta-aviões, e que ele começou em uma lavanderia. Você acredita nisso ou acha que os iranianos conseguiram atingi-lo? Acho que os iranianos conseguiram acertar o alvo. Andrei Martyanov, não sei se você sabe quem ele é. Então o Andrei, no canal dele, publicou um vídeo outro dia. Ele estava comentando, não lembro qual era o navio em particular, mas era outro navio dos Azus, que em um confronto anterior, talvez no Vietnã, talvez na Coreia, foi atingido por um míssil. Ele queimou por 19 horas antes de conseguirem apagar o fogo. Então ele está dizendo, 30 horas por causa de um incêndio na lavanderia? Você está me dizendo que um fiapo de roupa pegou fogo e levou 30 horas para apagar? Acho que aconteceu outra coisa. Não sei exatamente o que, mas o tempo necessário para apagar esse incêndio é quase o dobro do que levou para apagar o fogo em um navio que foi danificado em combate. Então, é claro, a posição das forças dos Estados Unidos no mar é um segredo muito bem guardado, ou pelo menos não é tão fácil de descobrir. Mas sabemos onde esses grupos de batalha estão atualmente e o que estão fazendo neste momento. Porque me parece que toda campanha aérea, ela é realmente lançada a partir desses navios, ou as campanhas aéreas. Não, quero dizer, isso é algo terrestre. Esse é o problema com eles. Então, os navios têm que ficar parados por enquanto. Parece que estão a cerca de 500 milhas da costa. Certo. O raio de combate de um F-35, já que eles têm os esquadrões a bordo, é de 600 milhas. Isso significa que ele pode voar 300 milhas para fora e depois 300 milhas de volta, com combustível suficiente para pousar no porta-aviões. Ou pode voar 600 milhas para fora, mas aí precisaria ser reabastecido. Bem, você não vai colocar um avião-tanque KC-135 sobre o espaço aéreo iraniano, porque ele seria abatido.
Isso significa que se um avião decola de um porta-aviões, ele voa cerca de 300 milhas da costa do Irã e então é reabastecido. Ele pode voar mais 300 milhas para dentro, mas depois precisa virar, voltar e ser reabastecido novamente para retornar ao porta-aviões. É por isso que os requisitos de reabastecimento das aeronaves têm a mais mil da costa. E isso é ineficaz em combate. Então, a ideia de que as defesas aéreas do Irã estão desativadas simplesmente não é verdadeira. Quero dizer, o Irã não consegue derrubar todos os mísseis que entram, mas consegue derrubar alguns. E os Estados Unidos estão bem cientes disso. E atualmente operam sob a suposição de que se suas aeronaves entrassem, seriam abatidas. Correto. Eles têm usado munições que, vamos chamá-las de bombas planadoras ou mísseis planadores. São lançadas de uma aeronave, como o JAS, o míssil conjunto de ataque à superfície de longo alcance. Eu me esqueço do que todas as siglas significam, mas ele pode percorrer cerca de 800 quilômetros. Um JADAM pode percorrer de 80 a 100 quilômetros, então tem um alcance muito mais limitado. Depois, há os mísseis de cruzeiro Tomahawk, mas estamos ficando sem eles. A produção deles já era limitada desde o início. Então esse é o problema. Os Estados Unidos estão tentando travar uma guerra industrial moderna sem ter a base industrial necessária para isso. Quantos desses mísseis e coisas do tipo ainda restam, você diria? Sabe, eu estava pensando sobre isso outro dia. Talvez sejamos nós que estamos cometendo um erro ao repetir várias vezes que os Estados Unidos não têm essa capacidade industrial. E se, na verdade, os Estados Unidos tiverem muito mais dessas coisas do que imaginamos, isso poderia levar o Irã a subestimar o poder de fogo dos Estados Unidos e de Israel. Bem, é bem difícil esconder isso quando está em um orçamento aberto do Departamento de Defesa. Eles têm partes classificadas, claro, mas aí você tem os fabricantes, a Lockheed Martin, por exemplo, e a Raytheon. São empresas de capital aberto, então elas divulgam seus resultados, o que estão produzindo e em que quantidade. É daí que obtemos esses números. A ideia de que eles têm alguma instalação secreta onde estão construindo grandes estoques dessas armas, eu duvido muito disso. O que sabemos por fontes públicas é que eles começaram a produzir o THAAD, o Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal, em 2007. Então agora, 19 ou 20 anos depois, o número total produzido é de cerca de 900. E quando você dispara contra um alvo em aproximação, precisa lançar 2 desses THAADs. Então, em outras palavras, teríamos o suficiente se nunca tivéssemos usado um THAAD antes. O que não é verdade. Já o utilizamos no passado em outras situações. Mas se nunca tivéssemos usado um e tivéssemos o total de 900 unidades, isso significaria que ele seria capaz de derrotar 450 mísseis, balísticos ou de cruzeiro. Então, quantos mísseis o Irã lançou nos últimos 20 dias? Eles lançaram em média 50 por dia. Isso dá 1000, se minha conta não estiver errada. Certo. Então, de imediato, eles já lançaram mais mísseis do que o THAAD poderia interceptar. Algo parecido. Pode continuar. Sim, então eu conversei com o Mohamed Marandi ontem em Teherã, e ele estava dizendo algo como, sim, eles estão matando nossos líderes, mas nós continuamos mesmo assim. E veja, nós nem começamos a usar nossas armas mais poderosas ainda. Quero dizer, estamos apenas agindo de forma estratégica. Ou nós, quero dizer, os iranianos, porque ele não faz parte do governo, claro. Os iranianos estão usando atualmente as versões mais antigas. E bem, segundo ele, o Irã não tem apenas bunkers subterrâneos, mas também instalações de produção subterrâneas. Então, enquanto falamos, eles estão fabricando mais delas. Essa é a afirmação dele. Não. Acho que ele está absolutamente certo.
Sabe, há vídeos suficientes online que o Irã publicou e que não são imaginários, porque eles reconhecem que não poderiam lutar e vencer contra os Estados Unidos em uma guerra em superfície. Mas eles têm a vantagem. E eu sei disso com certeza, porque há 20 anos, quando eu ainda prestava apoio às Forças Armadas dos Estados-Unidos, participei especificamente da elaboração de um exercício como a Barakat, a relação subterrânea iraniana. Então, eles vêm fazendo isso há mais de 20 anos. Isso corresponde muito ao que Marandi diz, porque ele afirma que começaram a se preparar para uma guerra com os Estados Unidos, basicamente nos anos 90, e depois passaram os últimos 30 anos aprendendo sobre as táticas norte-americanas. Porque os Estados Unidos, é claro, atacaram todos ao redor deles, dos dois lados, do Afeganistão ao Iraque e à Síria. Então eles tiveram bastante tempo para estudar as táticas militares dos Estados Unidos. E o que você acha que é o cenário mais provável agora que essa guerra parece estar escalando? Mais ataques contra civis de um lado, mas por outro, quero dizer, o Irã provavelmente vai continuar degradando a infraestrutura dos Estados Unidos na região, certo? Bem, isso e a infraestrutura israelense também. É muito mais fácil para o Irã fazer Israel sangrar do que para Israel fazer o Irã sangrar. Em Israel, você só precisa se concentrar em duas cidades, Tel Aviv e Haifa. Isso já representa 55, quase 60% da população. Depois, elimine a infraestrutura, destrua o aeroporto, Ben Gurion. De novo, eles têm um aeroporto civil pelo menos, e destrua os dois portos. As mercadorias importadas que entram em Israel passam por Haifa ou Tel Aviv. Elimine-os, exploda-os. Em contraste, você vai destruir o aeroporto em Teherã? Tudo bem, eles têm pelo menos 10 grandes portos espalhados no país. Certo. Então, eles têm, sabe, de 10 a 20 vezes mais aeroportos do que Israel. A população deles, embora Teherã tenha a maior parte, cerca de 12 milhões de pessoas, aproximadamente 13% da população do Irã, ainda é bem distribuída. Não é apenas uma cidade. Se você destrói uma cidade, não destrói o Irã. Se você destrói duas cidades em Israel, basicamente destrói Israel. Então, à medida que Israel perde sua defesa aérea e seus mísseis e fica tão esgotado quanto os Estados Unidos, o Irã continua atingindo pontos críticos. Isso não vai necessariamente forçar o Irã a se render, mas vai obrigar os iranianos a pelo menos buscar algum tipo de acordo de paz, porque eles não conseguem sustentar esse tipo de dano por muito tempo. Os israelenses, você quer dizer? Sim. Sim. O que você acha do argumento apresentado por Brian Berlechicki de que, veja, não é Israel que está exercendo o poder dos Estados Unidos, de forma alguma. É Israel que está apenas servindo como o cão de ataque dos Estados Unidos e como uma desculpa conveniente para fazer tudo isso. E, no geral, a estratégia, de acordo com pelo menos um documento estratégico de um dos think tanks, é realmente cortar o fluxo de petróleo para a China e, principalmente, prejudicar a China. Mas fazer isso atacando o Irã. E que isso faz parte de toda a estratégia de ofensiva para empurrar todos, incluindo, é claro, a Rússia, para um canto de onde possam então ser eliminados, os três, pouco a pouco. Agora, eu sei que essa é a análise no Ocidente, e acredito que o Ocidente exagera enormemente a dependência da China em relação ao petróleo estrangeiro. A China avançou de forma agressiva para a era da energia elétrica, com carros elétricos movidos a eletricidade, não a petróleo. E a China acompanhou isso com uma produção elétrica sem precedentes em todo o país. Nuclear, carvão, eólica, solar e assim por diante. Quero dizer, a Rússia está há anos-luz à frente do Ocidente, combinado em termos de produção de eletricidade. Portanto, eles não precisam de gás, não precisam de gás natural liquefeito, não precisam de petróleo para manter sua economia funcionando em alto ritmo.
Não no mesmo nível que os países ocidentais fazem. Eles ainda precisam disso. Claro, quero dizer, existem essas grandes indústrias que realmente precisam, mas não na mesma, quero dizer, proporcionalmente não na mesma proporção. É isso que você está dizendo. É. Right, it was different 20 years ago, okay? Certo. Era diferente há 20 anos, ok? É. Se isso estivesse acontecendo há 20 anos, a China estaria em sérias dificuldades. Mas não está. E, novamente, eles têm a Rússia. Eles não precisam do Golfo Pérsico. Tem a Rússia bem ao lado. E ainda estão construindo oleodutos. Sabe, é uma boa relação simbiótica entre os dois. Porque o outro tipo de benefício inesperado do fechamento do Golfo Pérsico tem sido, meu Deus, a injeção de uma enorme quantidade de dinheiro na economia russa. Com o corte do petróleo, a Rússia agora pode substituí-lo. O mesmo acontece com o gás natural liquefeito e com o fertilizante. Tudo vai ser a um preço mais alto, porém. Então, para a Rússia, as sanções estão desaparecendo. E agora até Janet Yellen, a secretária do Tesouro, admite que o mundo precisa da Rússia. Quer dizer, parece um erro estratégico tão grande que é difícil até compreender. Mas você acha que agora temos que esperar que o fornecimento de petróleo e gás do Oriente Médio ou da Ásia Ocidental, a oferta de energia de toda essa região, seja basicamente retirado da rede global? Ou você acha que ainda estamos em um ponto em que os Estados Unidos gostariam que ele voltasse, no caso do Irã e dos outros também? Acho que isso vai ficar fora do radar por, pelo menos mais 3 meses, certo? E isso vai novamente, à medida que o impacto disso se fizer sentir e começar a se espalhar pelo sistema, você ainda tem investidores ocidentais que estão de olhos fechados e dedos nos ouvidos. Eles não querem acreditar. Eles pensam assim, a qualquer momento agora, a energia vai voltar, a qualquer momento. E não vai. O Irã tem, eles têm controle total sobre de certa forma, eles têm controle sobre a economia global agora. Eles podem argumentar, nós não somos os únicos que vamos sofrer sanções. O resto de vocês vai sofrer conosco até que as sanções contra nós sejam suspensas. Certo. Então me parece que pela primeira vez em muito tempo, um país naquela região realmente tem a capacidade de punir seriamente as economias ocidentais pelo que elas estão fazendo. Quero dizer, o Irã está tentando acabar com essa noção de impunidade, de que, seja o que for que façamos aos outros, eles não podem fazer de volta conosco. Então, de certa forma, eles estão forçando um campo de jogo mais equilibrado. Você acha que essa será uma estratégia deles para, em algum momento, avançar em direção a negociações, para encerrar isso de uma forma que nem todo mundo na região seja completamente destruído? Porque a destruição mútua assegurada não pode ser o objetivo, certo? Certo. Não. Eu acho que a saída do Trump basicamente será reviver o JCPOA. Quer dizer, ele não vai chamá-lo de JCPOA, mas a substância será a mesma. As sanções econômicas contra o Irã serão suspensas, mas haverá uma nova cláusula, fim da presença militar dos Estados Unidos na região. E, em troca disso, eles permitirão inspeções completas em seus locais nucleares. Então eu consigo ver o Trump apresentando isso como, conseguimos a maior vitória, o Irã está se rendendo. We had just achieved the greatest victory, Iran surrendering. But they're surrendering because, Mas eles estão se rendendo, porque sabe de uma coisa, eles vão nos permitir uma inspeção completa para que possamos garantir que nunca terão uma bomba nuclear. E, portanto, não precisamos manter nossas tropas no Oriente Médio. Podemos trazê-las de volta para casa. Vamos economizar algum dinheiro. Então vamos retirar nossas tropas porque vencemos. Vencemos com 100% de vitória. Não precisamos mais delas. E então suspendemos. As sanções contra o Irã são suspensas porque o Irã concordou em não ter uma arma nuclear. Temos isso garantido. Graças a Deus, América, nós vencemos. Consigo ver isso. Mas essa não é. A realidade da história é que o Irã venceu.
Sim, não. A maneira mais realista de encerrar uma guerra é se ambos os lados puderem dizer a si mesmos que deram ao outro uma saída honrosa e que venceram, certo? E os iranianos podem dizer o mesmo. Tipo, nós os expulsamos, vencemos. E os americanos dizem isso também. Quero dizer, esse seria realmente um caminho realista a seguir. Mas mais uma coisa, eu só me pergunto se há um ponto de ruptura em que as monarquias do Golfo possam realmente dizer: América, estamos cancelando nossos acordos de base com vocês. E sinalizar ao Irã que de agora em diante vão ser neutras. Porque sabemos que em algum momento esses estados fantoches começam a negociar. Sabemos disso pela Guerra do Vietnã. Dien, o presidente do Vietnã do Sul, foi na verdade morto por causa de suas negociações secretas com o Norte, com o aval tácito de JFK. Mas sabemos que eles estavam tentando iniciar algo. Você acha que os estados do Golfo, os fantoches, poderiam em algum momento tentar fazer isso? I think the biggest one to be concerned about is Saudi Arabia. Acho que o maior motivo de preocupação é a Arábia Saudita. Os Emirados Árabes Unidos já era. Estão acabados. Não vão mais ser relevantes. No momento, 83% da economia deles está paralisada. Quer dizer, o petróleo representa 25% e o setor de serviços chega a 58%. Pois é. Então, sabe, não há como sustentar isso. Deixa eu te explicar o setor de serviços. Cerca de 15 a 16% do PIB vem do comércio atacadista e varejista. Pois bem, isso está parado agora. Então não está acontecendo. Well, that's at a stop right now, so that's not happening. There are alls psinir goes. Yeah, UAE. The financial and insurance services. Sim, os Emirados Árabes Unidos. Os serviços financeiros e de seguros, eles sabem, cresceram para cerca de 9% nos últimos anos. Isso inclui bancos, fintechs, seguros, gestão de patrimônio. De novo, estão em ponto morto. Não estão conquistando novos clientes. E os mais ricos estão caindo fora de lá. As atividades imobiliárias, compra e venda de imóveis comerciais e condomínios, etc., também estão em queda. As pessoas não estão propensas a comprar imóveis em Dubai. Meu Deus, é como tentar comprar uma casa à beira-mar em uma ilha tomada pela lepra. Depois vem o turismo e a hotelaria. Then tourism and hospitality. Hello, tourists are not flocking. Olá, os turistas não estão correndo para entrar em Dubai ou Abu Dhabi. Estão correndo para sair. Pois é. E então você sabe, transporte, armazenamento e logística. Você tem uma das maiores zonas de livre comércio em Jabal Ali. Bem, eles não estão fazendo nenhum negócio, porque ter uma zona de livre comércio significa que navios estão chegando, descarregando mercadorias e depois partindo com outras mercadorias a bordo. Isso não está acontecendo. Então, o que você faz com uma nação que depende de 83% do petróleo e de serviços e não consegue fazer nada disso? Ela vai entrar em colapso. Isso não é um palpite. É apenas um problema básico de números. Quer dizer, é por isso que para eles, os estados do Golfo, eles precisam encerrar isso quanto antes, exatamente por essa razão. E sabe, guerras são como o corona, em algum momento elas acabam e as coisas podem se recuperar. A diferença é que durante o corona não tivemos danos à infraestrutura física. Aqui há danos à infraestrutura física. Mas qualquer coisa pode ser reconstruída. Eles só precisam acabar com isso o mais rápido possível. Ou, mesmo que o conflito estrutural geral não termine, eles precisam encontrar uma forma de se retirar da equação, de sair da linha de ataque. Por isso eu me pergunto se em algum momento eles tentarão negociar essa parte com os iranianos. Para dizer algo como, olha, de agora em diante não hospedaremos mais os Dalzumas. Só parem de atirar em nós. Sim, não, acho que isso é possível. Sim, mas neste momento, os sauditas estão fazendo exatamente o oposto. Eles estão dizendo algo como, certo, vamos entrar em guerra com vocês. Tá bom. Mas sauditas, o que vocês vão fazer? Não há jovens na Arábia Saudita se alistando no exército ou na Força Aérea Saudita. Você sabe, aquele é um lugar de mercenários. Eles dependem de estrangeiros para fazer todo o trabalho sujo e pesado por eles.
Então você tem alguma fonte que te diga algo sobre a abordagem russa em relação a isso ou a abordagem chinesa? Conversei com um estudioso chinês na segunda-feira, mas fico me perguntando se você ouviu algo sobre a cooperação que está acontecendo entre o Irã e os outros dois. I have not heard anything specific other than just Eu não ouvi nada específico, além de observar como a Rússia e a China parecem estar se coordenando e conversando de perto, porque elas têm um problema no BRICS com a Índia. A China e a Rússia vão ter que decidir se dizem para a Índia cair fora, ir embora, ir se juntar aos seus amigos ocidentais, ou não. Salvar o Irã é fundamental para o BRICS. Fiquei fascinado ouvindo a entrevista de Joe Kent, as respostas dele às perguntas de Tucker Carlson ontem à noite, porque ele começou a falar sobre como parte de um acordo com o Irã exigiria que o Irã realizasse todas as transações de petróleo em dólares, não em renminbi. E ele disse isso. Então, sabe, isso me mostra que esse é um dos assuntos sendo discutidos nos círculos de inteligência, que eles reconhecem que o BRICS é uma ameaça ao dólar americano. Eles estão tentando salvar o dólar americano e esperam conseguir alguma influência sobre o Irã. Mas o problema é que, neste momento, o Irã é quem tem toda a vantagem. Essa interpretação estaria de acordo com o que ouvi de colegas analistas na América Latina, que veem o que aconteceu com a Venezuela não como uma questão de tomar posse do petróleo, mas de fazer com que a denominação do petróleo venezuelano fosse em dólares americanos. E isso parece ter sido alcançado. Pode ser que esse também seja um dos principais motivos para a guerra com o Irã. Garantir que o petróleo, o petrodólar, continue sustentado. Mas, novamente, não parece que as coisas estejam indo nessa direção, a menos que estejamos interpretando completamente errado a guerra. Bem, a Venezuela é um caso especial, porque a Venezuela foi um trabalho interno. Sim. Eu sei disso porque meu ex-sócio de negócios estava diretamente envolvido. Descobri depois. Quer dizer, ele está meio aposentado, mas tinha 3 informantes, 3 caras, que antes tinham sido informantes da DEA, que estavam bem no meio da equipe de segurança do Maduro. E esses 3, basicamente, desligaram toda a segurança, toda a resistência militar que poderia ter sido usada contra os Estados Unidos. Tudo foi feito numa tentativa de conseguir uma recompensa de $50 milhões. O problema é que eles foram descobertos pelo Donald Trump. Me apresentaram uma hipótese que a pessoa disse não poder provar, mas que até o Maduro fazia parte disso, e que a remoção dele fazia parte de todo o acordo. E aqueles eram tipo 100 caixões vazios, na verdade. Você acha que há algo nisso? Possivelmente descartar essa possibilidade. Isso, Malivroth, a expôs, estudas e estegaidvis anguay. Eles não muito longe de growth. Bem, sabe, o que foi tão estranho foram todas as fotos. Volte e veja todas as diferentes que foram divulgadas. Ele estava em um desfile de moda em Paris, pelo amor de Deus. Ele aparecia com uma roupa diferente a cada 10 minutos. E ele estava perfeitamente preparado. Sapatos, calçados, tudo. Terno vestido. Pronto para ser sequestrado no meio da noite, quando normalmente você estaria de pijama e coisas do tipo. Mas Trump, em sua própria mente, criou essa fantasia de que achava que o Irã seria igual. E parte do motivo pelo qual eles podem ter acreditado nisso é que parece que esse general da IRGC, o chefe da IRGC, General Ismail Qaani, soletrado Qaani, era na verdade um ativo do Mossad e havia sido usado para identificar locais de reunião, onde Soleimani estaria quando foi assassinado, onde Nasrallah estava quando foi assassinado, onde estavam os diferentes oficiais que foram assassinados em junho passado, e o mesmo agora em 28 de abril.
Ele participava dessas reuniões e então dizia: tenho que ir, sabe, outro compromisso, e saía de 8 a 10 minutos antes de um míssil atingir o local. Então talvez Trump estivesse contando com alguém como Carney no cargo, alguém com quem os Estados Unidos pudessem lidar, pudessem controlar, e que isso tornaria fácil derrubar o regime iraniano. Bem, isso não aconteceu. Quem você acha que está principalmente no comando de toda a guerra pelo lado dos Estados Unidos? Tipo, é o Pentágono, obviamente, ou há uma forte participação da CIA no planejamento geral da coisa? Não, raramente vi a CIA participar do planejamento de qualquer tipo de operação militar. Porque, sabe, francamente, o Departamento de Defesa tem sua própria versão da CIA. Certo. Para que eles precisam da CIA? É só uma organização concorrente. A CIA é como o exército. A gente pode fazer tudo sozinho. Não precisamos da CIA. Certo. Certo. Ok, então isso é um assunto conduzido puramente pelo Pentágono. E agora vemos que Pascal Lotaz está falando sobre talvez mais 200 bilhões de dólares que precisariam ser destinados. Isso seria além dos 1,5 trilhões que já estão previstos para o orçamento militar. Isso não pode continuar sendo muito popular por muito tempo. Ou você acha que o Congresso realmente vai fazer isso nessa configuração? Bem, a visão cínica é que o Congresso é um grupo de prostitutas. Pediram para que fizessem o serviço, então eles pagam o dinheiro e concluem o trabalho. Então novamente fica a pergunta: se estamos vencendo tão bem, por que você precisa de mais 200 bilhões de dólares? Quer dizer, você já venceu, certo? Certo. E isso levanta a questão. Será que jogar mais dinheiro no problema realmente vai resolvê-lo? Quer dizer, se não resolver, você pode jogar 2 trilhões nisso. Não vai fazer diferença, certo? Se você não consegue produzir o que precisa. Então acho que essa é a verdadeira questão por trás de tudo. E isso vai acabar sendo mais, eu acho, uma guerra econômica do que a parte de combate propriamente dita. Os Estados Unidos vão ficar sem alvos para atacar, e o Irã está aprendendo a cada ataque o que fazer e o que não fazer. Israel, mais uma vez, é quem vai sofrer mais com os danos, simplesmente por causa do seu tamanho. É minúsculo. Quando você tem de 9 a 10 milhões de pessoas, vivendo basicamente em 3 grandes cidades, não é difícil imaginar que você é mais vulnerável do que um país com 91 milhões de habitantes, espalhados por um território que é facilmente 12 ou 13 vezes maior. É isso. Não, absolutamente. Mas então talvez, apenas para caminharmos para o final desta entrevista, qual é a sua interpretação sobre a forma como a guerra tem sido conduzida até agora? Porque o fato de o Irã não ter lançado ataques em massa contra civis em Haifa e Tel Aviv também nos diz algo. Eles também não atacaram as usinas nucleares, e há toda uma série de alvos que ainda não foram atingidos. Isso faz parte da sinalização estratégica. Sabemos que os iranianos estão, na verdade, bastante limitados. Não apenas na matança em massa que realizam, mas também na infraestrutura que escolhem atacar. Então, como você está interpretando as negociações sobre mísseis que estamos vendo? Bem, isso remete ao mal-entendido fundamental que o Ocidente tem sobre o Irã. E começa. Vamos voltar ao início da guerra Irã-Iraque, em setembro de 1980. Essa guerra começou com o incentivo dos Estados Unidos. Nunca houve um documento formal comprovando isso, mas foi um passo natural, pois os Estados estavam tentando pressionar o Irã a libertar os reféns americanos. O governo Reagan reforçou essa política e forneceu os precursores químicos para armas que foram usadas pela primeira vez no Irã em agosto de 1983,
e depois utilizadas mais 19 vezes até agosto de 1988, quando a paz foi finalmente negociada. And used then 19 more times after that until August of 1988, at which time a peace was ultimately negotiated. What's fascinating is during that entire time when O que é fascinante é que durante todo aquele período, quando o Irã estava sendo atingido por armas químicas, o Irã nunca retaliou com armas químicas. Eles não as tinham e não tentaram desenvolvê-las. Isso remonta ao conceito de haram, o pecado. Eles não iriam cometer um pecado contra Deus, que era como viam a situação. Então, na verdade, o Irã trava guerras com algumas limitações éticas. E alguns poderiam argumentar que isso os coloca em desvantagem. Mas, novamente, acho que eles mostraram quem realmente eram naquele momento, ao não matarem civis deliberadamente e ao não usarem uma arma que poderia causar baixas em massa, sem possibilidade de controle. Mas sabe, é isso. Quero dizer, acho que as pessoas realmente sabem disso. Os estrategistas de guerra em Tel Aviv e no Pentágono. Eles estão cientes disso. Estão usando a contenção do Irã a seu favor, dizendo, ok, estamos muito menos limitados do que eles, então vamos atacá-los com mais força. Mas Pascal Lotaz disse, na verdade, que isso não é uma luta justa. Nós os derrotamos quando estão em desvantagem. O que você acha que o Irã está tentando fazer para compensar esse tipo de limitação autoimposta? O que quero dizer? Ainda bem que eles têm, porque matar civis é sempre um crime terrível contra a humanidade. Mas o que você acha que eles estão tentando alcançar agora? Bem, não acho que eles vão recuar disso. Acabamos de ver isso com o ataque ocidental à usina de dessalinização no Irã, e o Irã não retaliou da mesma forma contra os árabes do Golfo. Sabendo que se destruíssem as usinas de dessalinização nesses países, pessoas morreriam. Eles não têm água potável suficiente. Então acho que ao longo de tudo isso, eles têm se esforçado muito. O Irã tem se esforçado muito para manter sua integridade moral e aderir à lei islâmica, aos princípios islâmicos. E, na verdade, acho que essa será a sua força definitiva. É por isso que eles vão prevalecer sobre o Ocidente neste caso. Porque acredito que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, vai ficar sem fôlego. Eles perderão a energia necessária para sustentar a guerra no ritmo que o Irã vai impor. Certo, tudo bem então. Tudo que podemos fazer é esperar para ver, infelizmente. Mas Larry, muito obrigado por todos esses insights. E se as pessoas quiserem te encontrar, devem ir para o seu site, Sonar21, sonar21.com. Há algum outro lugar para onde você gostaria que as pessoas fossem? Também estou no Substack, novamente, é no Sonar21, e o mesmo vale para o Patreon. Mas o mais fácil é sonar21.com, e pronto, você está lá. Pessoal, procurem pelo Sonar21. Inscrevam-se no canal do Larry, apoiem o Patreon e o Substack dele. E mais uma vez, o Larry foi banido do YouTube, então por favor, apoiem-no nesses outros canais. Larry Johnson, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Bem, obrigado, Pascal. E ei, a propósito, você viu que o YouTube baniu o Rick Sanchez? Ah, sim. Eles baniram o canal de Ti no YouTube, e agora ele tá no BitChute. Sim, eles estão indo atrás dos jornalistas, como era de se esperar. Não, é ruim. É ruim. Espero que o Rick Sanchez, espero que algumas pessoas consigam voltar. Quer dizer, às vezes isso acontece, foi possível para mim. Espero que outros consigam voltar. Mas é isso. Agradeço pelo seu trabalho e aguardo ansiosamente para conversar novamente. Ansioso para te ver novamente. Obrigado, Larry. Tchau. Tchau, meu amigo. Tenha um bom dia.